O Vasco não tá parado, meu amigo vascaíno. Enquanto muita gente tá aí só comentando, reclamando e especulando, o nosso gigante tá se movimentando nos bastidores, em silêncio, observando o mercado, buscando oportunidades que possam fortalecer ainda mais o elenco para a próxima temporada. E é disso que a gente vai falar hoje, porque tem coisa boa vindo por aí. O torcedor pode até achar que o clube está quieto demais, mas é aquele silêncio estratégico, sabe? Aquele momento em que quem trabalha de verdade prefere agir sem alarde. E no caso do Vasco, a movimentação é real. O foco é encontrar jogadores que cheguem para resolver, e tem nomes interessantes surgindo, principalmente lá do Fortaleza, que vive uma situação delicada e pode acabar caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. E claro, o Vasco está de olho, porque quando o mercado abre espaço, quem sabe o que quer precisa agir rápido. Mas antes de entrar nos possíveis reforços, tem notícia boa para a torcida comemorar. O Vasco oficializou a renovação de contrato do zagueiro Wallace Falcão, um dos grandes talentos da base cruzmaltina. O garoto teve o vínculo estendido até o fim de 2027, o que é uma excelente notícia. Wallace chegou há pouco tempo, em outubro do ano passado, e não demorou para mostrar seu valor. Apesar da pouca idade, já demonstra uma maturidade impressionante dentro de campo. É um zagueiro rápido, técnico e com liderança. E olha, mesmo sendo um jogador do sub-20, ele já teve a chance de vestir a camisa do time profissional. Foi naquele jogo do Campeonato Carioca contra o Boa Vista. Lembra? Ele entrou, jogou bem e ainda marcou um gol de cabeça. Desde então, virou uma das promessas mais valiosas do clube. O Vasco acertou em cheio ao garantir a permanência dele por mais alguns anos. Isso mostra que o clube não está pensando só em reforços externos, mas também em valorizar quem vem de dentro. Quem é, cria de São Januário, e entende o peso dessa camisa. Falando em base, infelizmente nem tudo são boas notícias. O volante Hélder, também formado nas categorias de base do Vasco, precisou passar por uma cirurgia depois de romper os ligamentos do joelho. Essa lesão aconteceu durante a Copa do Brasil Sub-20, em um jogo contra o América Mineiro. O procedimento já foi feito com sucesso, mas a recuperação vai ser longa, de 9 a 12 meses. É daquelas notícias que doem, porque o garoto vinha se destacando e tinha tudo para crescer ainda mais. O importante é que ele já iniciou o processo de recuperação e o clube vai dar todo o suporte necessário. Lesão de ligamento cruzado é difícil, mas com foco e paciência ele volta mais forte. Outra atualização importante vem de São Januário. O gramado do nosso caldeirão está passando por uma reforma completa. A troca do piso começou essa semana e o novo campo deve estar pronto para o jogo contra o Internacional. As imagens mais recentes mostram o trabalho de irrigação e nivelamento sendo feito pela Green Life, empresa responsável também pelo gramado do CT Moacir Barbosa. A ideia é entregar um gramado de altíssimo nível que esteja à altura da história do Vasco e dê condições ideais para o time jogar com intensidade e qualidade. Essa troca vem em boa hora, porque o gramado antigo já não vinha respondendo bem, especialmente em dias de chuva. Com o novo tapete, o time vai ter um campo digno para disputar os últimos compromissos da temporada e, quem sabe, até uma grande decisão de Copa do Brasil dentro de casa. E quando o assunto é planejamento, o torcedor pode se preparar, porque o Vasco está analisando com muita calma o mercado nacional. O clube vem estudando oportunidades em times que correm risco de rebaixamento, porque é justamente nesses momentos que aparecem boas chances de negócio.
Jogadores experientes, com qualidade, mas que podem sair mais em conta, já que as equipes em queda precisam aliviar a folha salarial. E o foco agora está no Fortaleza. O time cearense, que até outro dia estava brigando na parte de cima da tabela, vive uma fase complicada e pode acabar entre os 4 últimos. Isso acende um alerta e, ao mesmo tempo, desperta o interesse de clubes como o Vasco, que buscam peças pontuais para compor o elenco com inteligência e custo-benefício. Essa nova postura do Vasco no mercado é bem diferente daquela de anos atrás, em que se contratava por impulso ou sem planejamento. Hoje, com uma gestão mais consciente, o clube olha para o que pode agregar de verdade. E dá para dizer que o Vasco fez uma boa janela no meio do ano, contratando jogadores de alto nível, muitos por empréstimo, sem gastar fortunas. Andrés Gomes, Carlos Cuesta, Robert Renan, entre outros nomes, chegaram como apostas certeiras. O modelo deu certo e a ideia é repetir o sucesso em 2025, mesclando experiência e juventude. Por isso, quando surgem nomes de jogadores como Iago Pikachu, Daverson e Marinho, a torcida já começa a se perguntar se algum deles poderia vestir novamente a camisa do Vasco. Todos têm história, todos têm qualidade, mas também vivem fases diferentes. Pikachu, por exemplo, é um velho conhecido da torcida cruzmaltina. Fez parte de momentos importantes e deixou sua marca, mas hoje já tem 33 anos e não vem rendendo o mesmo no Fortaleza. É um jogador respeitado, mas que talvez não encaixe mais no perfil que o Vasco busca para a próxima temporada. Já o Daverson é um caso à parte. Polêmico, carismático, mas com o comportamento dentro e fora de campo que divide opiniões. No Fortaleza, não conseguiu repetir o desempenho que teve em outros clubes e vem sendo muito criticado pela torcida local. E o Marinho, que chegou com moral, vive sofrendo com lesões e não tem conseguido dar sequência. Entre os 3, se fosse para apostar em alguém que ainda pudesse render, talvez o Marinho fosse o nome mais viável, mas mesmo assim depende de muitas variáveis. O que o Vasco precisa agora é de jogadores comprometidos, que cheguem para somar, com físico em dia e vontade de vestir a camisa com raça. O torcedor quer ver um elenco competitivo, mas também quer ver entrega. E é por isso que o clube também observa atletas mais jovens, como o argentino José Herrera e o meia Pierre. 2 jogadores de potencial que ainda têm espaço para crescer e poderiam se encaixar bem no perfil do Vasco, que busca nomes com margem de evolução e custo acessível. O primeiro, Herrera, chegou ao Fortaleza depois de se destacar no futebol argentino, mas ainda não conseguiu mostrar seu valor por aqui. Já o Pierre, que veio do Volta Redonda, ganhou espaço rapidamente e já caiu nas graças do técnico lá no Nordeste. São nomes que podem acabar despertando interesse de outros clubes e o Vasco não deve ficar de fora dessas conversas. O fato é que o clube vive um momento de reconstrução inteligente, sem desespero. A diretoria entendeu que reforçar o elenco não é sair contratando a qualquer custo, e sim trazer quem realmente pode fazer a diferença. E com Fortaleza e outros clubes grandes do Brasil flertando com o rebaixamento, o mercado promete ficar movimentado. O Vasco quer aproveitar cada oportunidade, porque sabe que montar um elenco competitivo começa justamente nesses momentos em que o mercado se abre. E agora, entrando de vez nessa análise sobre o Fortaleza, é importante entender que o clube cearense, que há pouco tempo encantava pela organização e pelos bons resultados, vive uma fase completamente diferente. O elenco, que era visto como um dos mais equilibrados do país, começou a perder rendimento e hoje é um dos que mais preocupam na tabela.
Essa queda brusca de desempenho acaba chamando a atenção de quem está de olho em oportunidades de mercado. E o Vasco, com seu olhar atento, monitora de perto essa movimentação. O Fortaleza tem bons jogadores, nomes com rodagem e qualidade, mas que podem se tornar acessíveis em caso de rebaixamento. E é aí que o Vasco precisa ser esperto, porque não é sempre que o mercado oferece atletas prontos para jogar Série A por valores mais baixos. Começando por aquele trio que se tornou assunto entre os torcedores nordestinos: Iago Pikachu, Daverson e Marinho. Os três têm histórias distintas dentro do clube, mas vivem um momento complicado, sendo alvos de muitas críticas. Pikachu, que teve uma passagem marcante pelo Vasco e construiu uma bonita trajetória no Fortaleza, já não consegue repetir o brilho de temporadas anteriores. A torcida respeita o que ele fez, claro, mas reconhece que o tempo passou. Com 33 anos, o rendimento caiu e a regularidade já não é a mesma. Mesmo assim, é um jogador que conhece bem o clube carioca e sempre carrega a admiração do torcedor vascaíno. De Daverson é um caso diferente. Talentoso, com personalidade forte, mas sempre cercado de polêmicas. No Fortaleza, a relação com a torcida azedou. Muitos o acusam de estar desconectado da realidade do clube, levando o momento difícil do time de forma leviana. É aquele tipo de jogador que desperta amores e ódios na mesma intensidade. Dentro de campo, os números dele não justificam o peso do salário. E fora de campo, as atitudes também não ajudam. Pensando friamente, não parece um nome que agregaria ao Vasco nesse momento de reconstrução. O clube precisa de foco, de seriedade, de gente comprometida com o projeto, e o perfil de Daverson não encaixa mais nisso. Já o Marinho é um ponto de interrogação. Todo mundo sabe da qualidade técnica dele, da capacidade de decidir partidas, mas as lesões têm atrapalhado demais. Ele quase não consegue uma sequência longa de jogos e, quando entra, muitas vezes ainda está longe da melhor forma física. Mesmo assim, se estiver saudável e com vontade de jogar, pode ser uma peça útil em qualquer elenco da Série A. Talvez, em um ambiente como o do Vasco, com torcida cobrando, pressão positiva e ambiente competitivo, o Marinho voltasse a render bem. É o tipo de jogador que, se estiver com a cabeça certa, pode virar um trunfo inesperado. Mas além desse trio mais conhecido, o Fortaleza tem outras peças que chamam atenção e que poderiam se encaixar bem no elenco vascaíno. O argentino José Herrera, por exemplo, chegou com status de grande aposta, mas não conseguiu engrenar. É jovem, tem 22 anos, é rápido e habilidoso, mas ainda não mostrou regularidade. É o tipo de jogador que, com um bom trabalho de adaptação e um ambiente diferente, poderia render muito mais. Já o meio-campista Pierre é uma das boas surpresas do Fortaleza na temporada. Tem apenas 23 anos e ganhou espaço rapidamente. É um jogador que se destaca pela intensidade e pela leitura de jogo, sabe marcar e sair jogando com qualidade. Esses são perfis que o Vasco vem buscando. Atletas jovens, com vontade, dispostos a crescer junto com o clube. E aí chegamos ao grupo de jogadores que, segundo a imprensa chilena, estão sendo observados até por clubes estrangeiros, como o Colo-Colo. Lucero, Benjamin Kuchevich, Tomás Pochettino, Emanuel Martínez e Emanuel Brites formam um núcleo de jogadores que o Vasco precisa acompanhar de perto. Todos eles têm um nível técnico interessante e experiência suficiente para chegar e jogar. O caso do Lucero, por exemplo, é muito claro. Ele foi um dos grandes artilheiros do Fortaleza nas últimas temporadas, marcou mais de 20 gols por ano e se tornou referência no ataque.
Em 2025, caiu um pouco de produção, é verdade, mas continua sendo um atacante perigoso, forte fisicamente e com boa finalização. Jogadores com esse perfil não aparecem toda hora. Benjamin Kušević, por sua vez, é um zagueiro sólido, de 29 anos, bom nas bolas aéreas e com personalidade. Ele chegou a ser observado pelo Vasco em outras oportunidades e quase vestiu a camisa cruz-maltina antes de acertar com o Fortaleza. É o tipo de zagueiro moderno, técnico, que se encaixaria bem no estilo de jogo da equipe, ainda mais levando em conta que o clube precisa de peças para reforçar o sistema defensivo. Hoje, a zaga titular tem bons nomes, mas o elenco ainda carece de alternativas confiáveis. Tomás Pochettino é outro nome que chama muita atenção. Meio-campista argentino, tem visão de jogo apurada e boa chegada ao ataque. Em temporadas anteriores, teve números expressivos em gols e assistências, mas esse ano sofreu com lesões. Mesmo assim, quando está em campo, faz a diferença. É o tipo de jogador que dá cadência, organiza o meio e ainda contribui na bola parada. O Vasco precisa de alguém com essas características, principalmente se quiser ter mais controle nos jogos. Emanuel Brites. Experiente zagueiro de 33 anos, é um jogador de personalidade e liderança, algo que o Vasco também valoriza. Apesar da idade, ainda entrega intensidade e costuma ser muito regular. Já Emanuel Martínez, volante técnico, é aquele jogador que faz o time fluir. Tem boa saída de bola, enxerga o jogo com inteligência e dificilmente erra passes. Foi cogitado no Vasco no passado, mas o negócio não andou. Agora, com o Fortaleza em baixa, pode se tornar uma possibilidade real. Todos esses nomes mostram o quanto o mercado vai ficar agitado se o Fortaleza realmente for rebaixado. O Vasco precisa ser ágil, estratégico e criterioso. A ideia não é contratar por contratar, mas identificar jogadores que realmente possam elevar o nível do elenco. Lucero e Pochettino, por exemplo, são dois nomes que poderiam chegar e jogar imediatamente, com potencial de impacto rápido. São atletas acostumados à pressão, com boa bagagem e perfil competitivo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um burburinho que vem ganhando força nos bastidores do clube promete agitar ainda mais o ambiente no Gigante da Colina. Segundo fontes internas, um grupo de jogadores se organizou e solicitou uma reunião com o presidente Pedrinho para tratar de um assunto que está dando o que falar: a possível saída do treinador Fernando Diniz. O clima nos corredores do clube tem sido descrito como tenso, e a movimentação inesperada do elenco só aumenta a sensação de que mudanças importantes podem estar a caminho. Os rumores indicam que a insatisfação não seria unânime, mas o fato de um grupo significativo ter se articulado para levar o tema ao presidente já acende o alerta para o que pode ser uma reviravolta no comando técnico. Nos últimos meses, Fernando Diniz tem sido alvo de críticas tanto da torcida quanto de alguns setores da imprensa esportiva. E agora, segundo fontes internas, parte do plantel decidiu que é hora de agir. O pedido formal de reunião, dizem, teria como objetivo discutir o futuro do time e, principalmente, a permanência do treinador. Fontes dentro do clube afirmam que a reunião com Pedrinho não deve ser tratada como um simples papo motivacional, mas sim como um momento decisivo que pode definir rumos do Vasco nos próximos meses.
Ainda não há confirmação sobre a data ou os detalhes do encontro, mas o fato de o grupo ter se organizado internamente já gera especulações sobre o nível de insatisfação dentro do elenco. Alguns jogadores estariam preocupados com a forma como o time vem se comportando em campo, enquanto outros apontam questões relacionadas à metodologia de Diniz. O burburinho é suficiente para deixar torcedores e jornalistas em alerta. Nas redes sociais, a notícia ganhou força rapidamente, com torcedores discutindo possíveis substitutos e avaliando se a pressão interna será suficiente para convencer o presidente a fazer uma mudança. Até o momento, nem Pedrinho, nem Fernando Diniz se manifestaram oficialmente, aumentando ainda mais a aura de mistério sobre o futuro do comando técnico. Enquanto isso, o Vasco continua sua rotina de treinos e preparativos para os próximos desafios, mas o clima nos bastidores indica que algo grande pode estar prestes a acontecer. Os próximos dias prometem ser decisivos e todos os olhares estão voltados para a reunião que poderá definir se Fernando Diniz seguirá à frente da equipe ou se o clube iniciará uma nova era em seu comando técnico. O burburinho já tomou conta do ambiente vascaíno e a expectativa é de que a próxima movimentação cause ainda mais repercussão. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.